Uma semana antes do recesso parlamentar, as atenções ainda se voltam para a tramitação do pacote fiscal de contenção de gastos. Reportagem de Larissa Pansani. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, convocou sessão extra para que o texto de regulamentação da reforma tributária possa ser votado ainda no início da semana. Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, confirmou a intenção de colocar em votação até a próxima sexta-feira o pacote de corte de gastos defendido pelo governo. Para conseguir cumprir a meta, o Congresso admite realizar sessões diárias. No mercado financeiro, o Banco Central divulga o relatório trimestral de inflação na próxima quinta-feira. Ainda sem data definida, mas também nessa semana, o governo deve divulgar a arrecadação federal de novembro. No cenário internacional, as atenções vão estar voltadas para o anúncio da taxa de juros dos Estados Unidos na quarta-feira. A expectativa é de corte de 0,25 ponto percentual no intervalo de 4,25% e 4,50% ao ano. O comunicado que acompanha a decisão e o discurso de Jerome Powell, chairman do Federal Reserve, pode trazer indicações sobre a continuidade de cortes nas taxas. Na quinta-feira, o país também vai divulgar o Produto Interno Bruto do terceiro trimestre. A projeção é de um crescimento de 2,8%, segundo a pesquisa da Reuters, com manutenção do valor anterior. Na sexta-feira, os investidores vão acompanhar o resultado do principal indicador de inflação dos Estados Unidos, o primeiro a ser divulgado depois da decisão do Fed. O mercado econômico asiático também aguarda a definição da taxa de juros pelo Banco Central do Japão. E, além disso, também serão divulgados dados sobre inflação na zona do euro e no Reino Unido. E na Alemanha, o destaque vai ser o índice de preços ao produtor. Nesta última semana antes do Natal, a pauta econômica está cheia, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Agora, é muito importante que o Congresso acelere os seus trabalhos, principalmente na aprovação do pacote fiscal. Por quê? Porque o orçamento depende da aprovação do pacote fiscal. É claro que é possível aprovar a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, com as diretrizes que vão balizar o orçamento sem o pacote fiscal. Mas isso, na prática, seria muito estranho, dado que o pacote fiscal traz ali algumas regras de contenção do crescimento das despesas. Então, é muito importante, numa ordem cronológica, que o Congresso priorize o pacote fiscal, de preferência, melhore este pacote fiscal, dado que ele ficou aquém do esperado, tire aquela parte da reforma do imposto de renda e deixe isso para um segundo momento, para daí votar a LDO e o próprio orçamento. Agora, isso também é importante, por quê? Porque nos Estados Unidos há uma série de indicadores que podem fazer com que o dólar suba ainda mais. Tem a decisão da taxa de juros, que está praticamente dada, um corte de 0,25 pontos percentuais, mas o mercado está de olho no comunicado. Se o comunicado for mais duro, como o pessoal gosta de falar lá, mais hawkish, isso significa que os juros poderão cair menos ou, eventualmente, subir. E se o juro sobe lá nos Estados Unidos, é pressão no dólar por aqui. Se o PIB dos Estados Unidos vem acima do esperado, é aquecimento da atividade econômica nos Estados Unidos. Traz riscos de pressões inflacionárias. Juros para cima nos Estados Unidos novamente, o dólar sobe por aqui. E, finalmente, o índice de inflação dos Estados Unidos. Se ele vier acima do esperado também, novamente, o remédio para combater a inflação vai ser taxas de juros mais elevadas nos Estados Unidos, o que faz com que o dólar suba por aqui. Por isso que é muito importante que o Congresso priorize o pacote fiscal até para blindar a economia de eventuais intercorrências e volatilidade do mercado externo.